Vamos estudar agora a circulação coronariana. Bom, olha só. O fluxo sanguíneo coronário humano e em repouso é de aproximadamente 70 a 80 ml por minuto por grama de tecido. Desse modo, em um coração feminino que pesa em média 250 gramas, o fluxo coronário seria 250 gramas dividido por 100 igual a 2,5, multiplicado por 70 ml, vamos considerar o primeiro valor, nós chegaríamos a um resultado de 175 ml por minuto. Esse então seria o fluxo coronário em um coração feminino por minuto, o que corresponderia a 3,6% do débito cardíaco, considerando aqui um volume de ejeção de 70 ml e 70 batimentos por minuto. Já em um coração masculino, que pesa em média 300 gramas, o fluxo sanguíneo coronário seria 300 dividido por 100, sendo igual a 3, e 3 multiplicado por 70 ml. Logo, chegaríamos ao fluxo coronário masculino como sendo igual a 210 ml por minuto, o que corresponderia a 4,3% do débito cardíaco, também considerando um volume de ejeção de 70 ml e uma frequência cardíaca de 70 batimentos por minuto. Durante exercícios intensos, o fluxo sanguíneo coronário humano pode chegar a 300 ou 400 ml por minuto por grama de tecido, ou seja, o fluxo sanguíneo coronário no exercício aumenta bastante. Bom, a densidade capilar no miocárdio é bem alta. Se nós observarmos na ilustração da esquerda, que diz respeito à musculatura esquelética, nós podemos notar que a densidade capilar por milímetro quadrado é de aproximadamente 400 capilares. Já na musculatura cardíaca, essa densidade pode variar de 3.000 a 5.000 capilares por milímetro quadrado. Desse modo, como nós podemos observar, há pelo menos um capilar por cardiomiócito. Na respectiva microscopia, nós podemos observar isso. Então, vários cardiomiócitos, e cada cardiomiócito possui pelo menos um capilar próximo à sua membrana. Essa grande densidade capilar cria uma grande área de superfície endotelial, o que por sua vez reduz a distância de difusão e, portanto, facilita a transferência de oxigênio e substratos energéticos para os cardiomiócitos. Bom, no coração, o sangue é fornecido de fora para dentro, ou seja, é fornecido pelas artérias coronárias que encontram-se no epicárdio e que se dividem e penetram em direção ao endocárdio, como nós podemos observar na respectiva imagem. Como você pode observar, temos a superfície epicárdica
e a divisão superficial das artérias coronárias no epicárdio vão diminuindo de diâmetro à medida que se aproximam do endocárdio. Então, elas possuem um diâmetro maior quanto mais próxima do epicárdio, e à medida que vão se aprofundando no endocárdio, elas vão diminuindo o seu diâmetro, diminuindo o seu calibre. Vamos analisar a respectiva ilustração. Temos então uma artéria coronária epicárdica, e essa artéria se ramifica em artérias intramurais, que se ramificam em arteríolas e em um plexo subendocárdico. Além disso, o próprio miocárdio pode ser dividido em subepicárdio e subendocárdio. No subepicárdio, há a presença do músculo espiral superficial. No espaço entre subepicárdio e subendocárdio, há a presença do músculo constritor profundo, e no subendocárdio, a presença do músculo espiral também superficial. Essas duas ilustrações que nós estamos observando representam momentos distintos. A de cima representa a diástole e a de baixo a sístole. Perceba que na sístole as artérias intramurais, as arteríolas e o plexo subendocárdio estão sendo comprimidos, ou seja, as forças compressivas da sístole neutralizam o fluxo anterógrado, especialmente na fase isovolumétrica da sístole. Já na diástole, com o relaxamento ventricular, a compressão das artérias intramurais, das arteríolas e do plexo subendocárdio diminui e, consequentemente, o fluxo anterógrado se restabelece. Ou seja, o fluxo sanguíneo anterógrado para os ventrículos ocorre na diástole. Vamos observar pelo respectivo gráfico. Temos no registro superior a pressão aórtica e no registro inferior o fluxo coronário. Perceba então que quando a pressão na artéria aorta é de aproximadamente 120 milímetros por mercúrio, 120 milímetros de mercúrio, melhor dizendo, portanto, durante a sístole, o fluxo sanguíneo coronário é baixo, chegando no máximo a 50 ml por minuto. Já quando a pressão aórtica diminui, portanto, durante a diástole, o fluxo sanguíneo coronário aumenta, chegando até próximo a 100 ml por minuto. E isso então confirma o nosso enunciado. O fluxo sanguíneo anterógrado para os ventrículos ocorre na diástole. Bom, agora olha só o respectivo gráfico. Em condições basais,
A circulação coronariana fornece aproximadamente 8 ml de oxigênio por minuto por 100 gramas de tecido. Se a demanda metabólica aumenta, ou seja, o trabalho cardíaco aumenta, consequentemente o consumo de oxigênio também aumenta, como nós podemos observar. E junto com esse aumento, há também um aumento do fluxo sanguíneo. Esse registro foi obtido por meio de um experimento com cachorro, onde o aumento do trabalho cardíaco foi obtido por meio da administração de adrenalina. Bom, o fluxo de sangue coronário é regulado por 3 fatores: o fator físico, por fatores metabólicos e por fatores neurohumorais. O fator físico, responsável pela perfusão do miocárdio, é a pressão aórtica, que é gerada pelo próprio coração. A intensidade da atividade metabólica também tem forte influência sobre a regulação coronária. Como nós podemos observar no respectivo gráfico, no eixo horizontal, nós temos a pressão de perfusão coronária e no eixo vertical nós temos o fluxo sanguíneo coronário. A linha vermelha representa a pressão coronária e o fluxo coronário em condições basais. E a linha alaranjada representa a pressão coronária e o fluxo coronário em condições de aumento da demanda metabólica, o aumento da atividade metabólica do coração. Perceba então que com o aumento da atividade metabólica, a resistência vascular das artérias coronárias diminui, ou seja, está havendo uma vasodilatação das coronárias. A natureza dessa vasodilatação, também chamada de hiperemia metabólica, como nós vimos em aulas anteriores, ainda está sendo estudada. No entanto, sabe-se que a inibição da óxido nítrico sintase endotelial reduz em até 60% o fluxo sanguíneo coronário, indicando que o óxido nítrico tem um papel muito importante nessa resistência coronariana. Além disso, a depressão na síntese de óxido nítrico também está associado ao surgimento de doenças coronarianas, como por exemplo a aterosclerose. A adenosina também parece ser um fator importante na regulação coronariana, do fluxo coronariano, uma vez que o aumento da atividade metabólica do miocárdio consome mais substrato energético, consome mais ATP. E o AMP, que é resultante da quebra do ATP, é convertido em adenosina por ectonucleodidases. Esse aumento de adenosina no meio extracelular leva à interação dessas com seus receptores específicos, predominantemente o receptor A2A, que está presente no endotélio e na musculatura lisa das artérias coronárias. Esse receptor
encontra-se acoplado a uma proteína GS e, portanto, estimula uma vasodilatação. Claro que existem outros mediadores metabólicos, no entanto, o óxido nítrico e a adenosina parecem ser os principais. Os fatores neuromorais incluem a atividade simpática. Estudos onde há uma estimulação de um nervo simpático, como por exemplo o gânglio estrelado, demonstram uma vasoconstrição inicial devido à atividade da norepinefrina sobre os receptores alfa-adrenérgicos, especialmente os do tipo 1. Essa vasoconstrição inicial perde força e, após aproximadamente 30 minutos, é observado uma vasodilatação. O motivo dessa vasodilatação ainda não está muito bem elucidado, mas como o aumento da atividade simpática aumenta a atividade metabólica do miocárdio, essa vasodilatação pode estar relacionado ao aumento dos fatores metabólicos que nós discutimos anteriormente, assim como também pode estar relacionada a uma autorregulação. Isso porque a norepinefrina também pode atuar em receptores pré-sinápticos, que, como nós vimos em aulas anteriores, podem inibir ou atenuar a própria liberação de norepinefrina. Já durante o exercício, resposta de luta e fuga ou a hipovolemia, a atividade simpática aumenta, mas há também aumento dos níveis de adrenalina. Adrenalina que tem efeito inotrópico e cronotrópico positivo, ou seja, um aumento da atividade metabólica do miocárdio. Portanto, há também um aumento dos fatores metabólicos. E, além disso, a adrenalina interage com receptores adrenérgicos beta 2, que nos vasos proporcionam a vasodilatação, no caso das artérias coronárias. Bom, as artérias coronárias são locais comuns no desenvolvimento de placas de ateroma, ou seja, placas ricas em colesterol que estreitam o lúmen das artérias coronárias, o que é também chamado de aterosclerose. Essa limitação do fluxo sanguíneo provocado por essas placas de ateroma podem causar uma isquemia e podem levar ao desenvolvimento de um infarto do miocárdio. Vamos observar duas situações. O primeiro exemplo é uma anastomose arterial. Nesse tipo de anastomose, há uma conexão entre ramos arteriais colaterais. Nesse tipo de anastomose, o fluxo sanguíneo para uma artéria obstruída por um ateroma não é prejudicado, uma vez que a anastomose desvia o fluxo sanguíneo da artéria sadia para a artéria obstruída e, desse modo, o tecido perfundido pela artéria obstruída continua sendo perfundido. No segundo exemplo,
As artérias terminais possuem anastomoses ineficazes, ou seja, um único tecido pode ser perfundido por mais de um ramo arterial, como por exemplo, esse tecido do meio, que no caso é irrigado pelas duas artérias. No entanto, caso o tecido seja perfundido por apenas um ramo e caso essa artéria esteja obstruída, o respectivo tecido não será perfundido e, portanto, sofrerá um infarto e necrosará. Já o tecido que é perfundido pelas duas artérias continuará recebendo oxigênio e substrato energético, uma vez que há apenas uma isquemia parcial e a artéria não obstruída continua perfundindo o respectivo tecido. E o tecido da direita é perfundido apenas por um ramo arterial. No entanto, no respectivo exemplo, é o ramo que não está obstruído. Portanto, esse tecido encontra-se normóx, ou seja, a perfusão dele está normal. No entanto, uma vez obstruído, o tecido também pode infartar. Embora o coração humano possua anastomoses artério-arterial, elas são de pequeno diâmetro e, portanto, transmitem um fluxo relativamente pequeno. Bom, desse modo, então, a obstrução súbita de uma artéria coronária por um ateroma ou um trombo gera uma isquemia, ou seja, um déficit no suprimento de oxigênio e nutrientes, substrato energético. Com esse déficit, consequentemente, a demanda metabólica do tecido não é alcançada, não é suprida. E, consequentemente, há então um infarto. E embora as alterações bioquímicas ocorram logo após o início da isquemia ou o início do infarto, o que leva à angina pectoris e à perda da contratilidade cardíaca, somente a isquemia grave, ou seja, aquela que dura pelo menos de 20 a 40 minutos, causa dano irreversível, ou seja, morte do cardiomiócito e, consequentemente, necrose do tecido. Na respectiva imagem, nós podemos observar um infarto agudo do miocárdio na parede posterolateral do ventrículo esquerdo, toda essa área amarela. E geralmente o subendocárdio é mais afetado do que o subepicárdio e, como você pode observar, ainda preserva algumas áreas não infartadas. Além disso, aqui na região anterior do ventrículo esquerdo também há uma zona infartada, provavelmente um infarto mais antigo. Essa aula foi elaborada pelas seguintes referências.